Vamos lá, pessoal. A placa. Deixa eu abrir aqui. Samsung também. Abrir um outro arquivo. A30. Ó, a placa. Olha aqui para o lado, para esse lado aqui. Por aqui a gente já vê. Aqui, áudio, por exemplo. Vou clicar em áudio aqui. Ó, aqui eu tô com a Pragmafix, né? Eu gosto da Pragmafix exatamente por conta disso. Eu vou clicando aqui, ó, ele vai trocando o pino aqui, ó. Para ver condição reversa, por exemplo. Ele vai dizendo aonde é que tem que estar os valores e onde é que eu tenho que medir. Isso aqui a borda não me dá, certo? A borda tem condição reversa? Tem. Mas não como a Pragmafix. Ela me dá também de outros circuitos integrados, os valores que devem ter. Então isso aqui eu acho que é muito interessante, né? Para quem trabalha com reparos em placa. Mas é o seguinte, o que eu quero dizer é o seguinte. Como vocês podem ver aqui, ó, a placa, ela tem essas blindagens, tá vendo? Para quem está começando agora, consiga entender, certo? Como é a estrutura de uma placa e como é que a gente resolve problemas de uma forma mais rápida, certo? Mesmo sem ter tanto conhecimento, dá para você acertar em algumas coisas. Ok? Então vamos lá. Isso aqui é condição reversa, mas eu abri esse arquivo aqui para a gente poder ver aqui um pouco a placa, certo? Conhecer um pouco da placa aqui. Mas aqui, ó, condição reversa, eu vou vendo aqui, ó, 1.8 volts, né? Onde é que tem que dar ó, a condição reversa, tem que dar esse valor aqui, ó, 233. Né? Então a gente consegue pegar algumas falhas com esse programa que talvez com a borne a gente não consiga, certo? E é isso aí. Valeu aí. Paulo, né? Paulo Meiras aqui deixou uma ajuda aqui para o nosso canal. Isso é interessante, pessoal. Isso é importante, né? O Jean, né? O Jean Pierre se tornou membro do canal. Um abraço aí para o Jean. Né? Boa noite aí para todos e para os membros do canal que também participam sempre aqui da nossa live. Então vamos lá. Ó. Perceba que a gente tem aqui, como eu falei para vocês, ó, blocos, certo? Aqui, cada blindagem dessa aqui, ó, ela está praticamente dividida em um bloco. É porque aqui não tem, mas aqui também teria ó, uma partezinha aqui, ó, dividindo, né? Alguns tem aqui dividindo também. Esse bloco aqui é o setor de carga, né? Setor de IFPMIC, chaveamento de carga, que seria o bloco lógico, memória e CPU, certo? Então, aqui eu tenho o bloco do PMIC. Com certeza, nesse bloco aqui, pessoal, eu consigo pegar todas as tensões do PMIC. Na maioria das vezes, eu consigo pegar quase todas as alimentações aqui desse lado. Então, quando eu vou testar um PMIC, né, quando eu já tenho conhecimento de fazer análise com multímetro, né, utilizando o esquema elétrico e tudo mais. Então, fica fácil aqui ó, analisar, porque a gente já sabe o setor. Setor de rede, né, tá aqui ó, o setor de radiofrequência. Setor de radiofrequência, a gente sempre encontra esses componentes azuis, ó, então é fácil de identificar. Né? Ele sempre tem 3 componentes grandes, ou 3 ou 4 componentes grandes, né? Que é o multiplexador, o PA, né? E o transceiver, né? O WTR, o famoso WTR, que dá muito problema de radiofrequência. Né? E nos iPhones, né? Dá muito problema na baseband. Nos Androids já dá mais problemas no próprio WTR, que é o CIDRF. Beleza? Então vamos lá. Vou ficar aqui para o lado para mostrar para vocês o seguinte. Né? Daqui a pouco vocês vão entender tudo o que eu estou querendo falar aqui nessa live. Vai concluir em apenas uma dica aqui. Vamos lá. Pronto. Se eu sei ó, que eu tenho vários blocos, então na maioria das vezes, quando se dá um problema, uma falha, eu tenho que ir exatamente no bloco. E a maioria das vezes o problema vai estar relacionado ao CI que controla aquele setor.
grande maioria. Só que tem muitas falhas que são mais complexas. É muito importante para a gente resolver o problema, a gente entender, saber interpretar a falha. Quando eu digo interpretar a falha, é a gente estudar, ver. Vamos lá, eu quero resolver problema rápido. Então a gente tem que estudar algumas coisas para poder resolver um problema rápido. É igual a você querer achar uma fuga de 10 mA com um multímetro. Você vai conseguir resolver? Você não consegue, cara. Então você vai ter que ralar para comprar uma câmera térmica para você conseguir resolver esse problema que você passava dias para achar, resolvendo em poucos minutos com a câmera térmica. Certo? Então a gente precisa suar um pouco a camisa para a gente ter o resultado que a gente quer. Não fique achando que você vai simplesmente fechar os olhos e pedir a Deus para que Deus mostre para você onde é que está o problema e vai acontecer. Não, Deus ele dá a sabedoria e as condições para você ir em busca daquilo que você precisa. Certo? Se eu ficasse toda hora, eu sou uma pessoa que eu tenho muita fé em Deus, certo? Muita mesmo fé em Deus. Sou uma pessoa que assim, acredito muito em Deus, porém, eu sei que tem coisas que é eu que tenho que fazer, e não é Deus. Tem coisas que é Deus que tem que fazer, mas tem coisa que é eu que tenho que fazer. E Deus, às vezes, espera que eu faça. Para que eu consiga resolver problemas, eu tenho que estudar. Só que não precisa você passar 10 anos estudando para você conseguir resolver um problema rápido. Não. Tem formas de você estudar o básico, começar a ter resultados e continuar estudando, que é mais difícil. Certo? Então, primeiro eu estudo o básico para que eu possa ter os meus primeiros resultados e começar a produzir e começar a sentir o negócio funcionando e ter prazer com aquilo. Depois eu vou estudando aquilo que é mais difícil. Então, o que eu recomendo para quem está começando a reparar a placa hoje? Tem gente que diz ao contrário. Pô, você tem que estudar esquema elétrico, você tem que estudar eletrônica, tem que fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo. Tem que estudar, galera? Tem que estudar, sim. Eu estudo e todos os dias, antes de dormir, eu vou e pesquiso sobre uma coisa, faço alguma coisa, sempre estudando, pegando circuitos novos, analisando esses circuitos, verificando, muitas vezes compro placas para analisar circuitos diferentes, que tem uma malha que me chama atenção, verificar o comportamento do osciloscópio. Eu estudo, mas no início a gente não tem esse prazer, a gente não tem aquele, digamos assim, a gente não tem o hábito. Como é que você vai aprender a ler estruturas elétricas se você não aprendeu o beabá ainda? Se você não pegou o básico da eletrônica. Quando eu digo básico da eletrônica, não é realmente saber o que é um capacitor, o que é isso, o que é aquilo, outro, não. Isso aí vem depois. O básico da eletrônica é você saber que aqui, ó, a gente tem setores. Esses setores, eles são gerenciados por microcontroladores, e esses microcontroladores, eles comandam outros componentes, eles trabalham em sincronismo com outros componentes para fazer aquele setor funcionar. Então, se eu tenho um problema, né, no setor de rede, por exemplo, primeira coisa, eu devo me atentar ao que o aparelho está apresentando. Por exemplo, se o aparelho não estiver ligando, eu posso associar o aparelho não ligar com a falha de rede? Não. Eu posso ter até um PA aqui em curto-circuito. Então, o problema é que o aparelho não está ligando e eu tenho uma falha no PA que entrou em curto. Mas não é um problema de falha onde o aparelho não está pegando chip ou o aparelho não está dando área, né? O aparelho está dando e-mail nulo ou coisa do tipo. É um defeito diferente, o aparelho não está ligando. Agora, quando o aparelho liga e não mostra rede, eu caracterizo como uma falha de radiofrequência. E no setor de radiofrequência, eu tenho componentes que, quando acontece alguma falha, eles podem me apresentar situações, comportamentos diferentes. Certo? Por exemplo, se eu tiver uma falha de PA, o aparelho ele pode ficar com oscilação na rede. O sinal hora está lá em cima, o sinal hora está lá embaixo, o sinal simplesmente some.
o sinal depois fica uma bolinha, depois aparece um sinalzinho pequeno, ele fica com oscilações. Então, comportamento deve ser levado em conta em tudo que você for analisar em uma placa de smartphone. Correto? Então, peguei um aparelho, fiz os testes básicos, né, que a gente ensina lá no treinamento, como verificar o número de série do aparelho, verificar e-mail, colocar um outro chip, fazer alguns testes, busca manual, e o aparelho não mostra oscilação, logo essa falha pode estar por outros dois componentes, que são WTR e APT modulador. Eu falei alguma coisa aqui de esquema elétrico? Eu falei alguma coisa de esquema elétrico? Não, só falei de sintoma e de componente. Não falei nada de esquema elétrico aqui. Então vamos lá. Eu tenho aqui esse componente, certo? Que é só você pegar aqui, que você vai ver na placa real, vai ter o nome SDR ou WTR ou CI, que você pode fazer uma pesquisa no Google e você vai encontrar como sendo CI de RF, certo? Beleza, sei que isso aqui agora é o CI de RF. Não olhei nem no esquema elétrico. Vamos supor que eu não sei nada de esquema elétrico. Então eu vi. Tá aqui, o aparelho está com uma bolinha ali, um risquinho ali, que não sai por nada na vida. Já botei outro chip, já saí do laboratório, fui lá fora, já me pendurei numa escada, coloquei a mão para cima e não mostra nada de oscilação. Então já caracterizo como sendo uma possível, não tenho certeza ainda, uma possível falha no meu WTR ou no APT modulador. Isso aqui que eu estou falando é um exemplo que você pode usar para outros setores também. É aquilo que eu falo para você. É a apresentação da falha. Como é que essa falha está se apresentando? E os componentes que podem causar essa possível falha. E aí você pode aprender em um treinamento básico exatamente isso. Porque se o camarada não está disposto a pagar 300 conto, 200 conto num treinamento, cara, então ele não tem condições de crescer nunca. Se ele não está disposto a pagar pelo sucesso dele, ele nunca vai ter sucesso. Certo? Se ele prefere pagar 300 conto em uma balada, em uma noite, e ele tem medo de pagar 300 reais, porque ele acha que alguém está querendo ganhar o dinheiro dele, que alguém está comendo o dinheiro dele, ele devia olhar primeiro para os amigos dele ao redor, né, e com que ele está gastando dinheiro ali, né, antes de criticar um professor, alguma outra pessoa que está passando informação para que ele melhore as condições. Certo? Então, é isso que eu estou dizendo para você. Então, primeiro, estudar os sintomas das falhas e os componentes que podem causar esse sintoma. Isso é, no meu ponto de vista, é primeiro do que estudar esquema elétrico. Porque esquema elétrico eu vou precisar de mais tempo para entender. E isso não. É só entender, pô, eu tenho WTR, WCN, WCD, eu tenho amplificador de áudio, amplificador de RF, eu tenho diversos componentes na placa que podem apresentar falhas e o comportamento dessas falhas vai ser mais ou menos isso. Então, isso me adianta a resolver muita coisa. Certo?